Bora, fiel, já deixa seu palpite pro jogo de hoje aí, Corinthians e Botafogo fora de casa. O jogo difícil, com o retorno do Roberto. Se liga no que a mídia falou e analisou no time do Corinthians, que vai ter alguns focos aí. O Martins suspenso, o Garro suspenso e Memphis Depay vai ser poupado. Talvez fique no banco junto com o Roberto e entre no segundo tempo. Então já deixa seu palpite aqui pro jogo. Eu vou chutar 1-1. Deixa seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sorrisão, né? Feliz com o momento até de estar voltando ao time, ainda longe das melhores condições físicas, mas voltar é o primeiro passo, né? E faz falta o Yuri Alberto demais para esse time do Corinthians. Sim, faz muita falta. Um jogador que vinha sendo fundamental já em rota, inclusive, de seleção brasileira, né? Sendo observado pelo Dorival e depois ali no início pelo Ancelotti. É claro que ainda tem um caminho a ser percorrido, mas é um jogador muito jovem, um jogador que pode sim sonhar com a seleção brasileira e quem sabe até com a próxima Copa do Mundo. Mas vamos lá, baby steps, né? Como falam os americanos, né? Como baby steps? Passo a passo ali, despacito, né? É claro que nesse caso ele precisa ainda voltar ao time do Corinthians e aí ele tem também uma situação bem complicada para lidar, porque esse trio, né, que funcionou muito bem durante o segundo turno do ano passado, né, Garro, Memphis e o Yuri Alberto, ele se desfez porque cada um numa situação diferente, não consegue se juntar novamente. Eu acho que o Corinthians só vai voltar a funcionar quando esses três derem liga mais uma vez, porque na ausência de um, os outros dois não dão conta. E quando o Garro não joga, acho que aí é o principal, né? Acho que é o elo entre os dois, inclusive entre o Memphis e o Yuri Alberto. A gente conversava nessa quinta-feira, né, Edu? Acho que também tem uma renovação, que tem muito a ver com questão de mercado, né? O Corinthians amplia o contrato do Yuri, pensando num ativo valioso que tem jovem ainda com poder de revenda. Então, dá acho aquela que aumentada na multa rescisória. Exatamente. E valoriza o jogador na questão do salário, mas ao mesmo tempo também dá um recado para o mercado, né, de que é um jogador valioso e para tirá-lo vai precisar, obviamente, pagar muito. A gente vai falar já do Danilo, grande contratação, né? Aliás, 22 milhões de euros, grande também financeiramente, né? Mas para fechar o Corinthians, o Garro não joga, você falava do trio, Garro não joga suspenso e o Memphis vai ser poupado pensando na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Você entende a estratégia do Dorival? Eu acho, nem sei, claro, o Dorival é quem escala, né? Mas pensando num clássico contra o Palmeiras, no jogo de Copa do Brasil, que vale milhões, que a Copa do Brasil paga muito, não sei se o Corinthians está pensando na questão financeira também nesse jogo, tendo, quem sabe, o máximo de jogadores do time principal disponíveis para esse jogo contra o Palmeiras. Mas eu sempre acho que o brasileiro é mais importante. Se ele não tem condição de jogar 90 minutos... que pelo menos fique como opção, né? Como já aconteceu, né? De jogar 45 minutos. Então é uma questão que o Dorival vai ter que explicar certamente na coletiva pós-jogo, né? Já que não fala antes das partidas. Corinthians e a Vitória Leite chegando aqui com a gente para trazer mais informações desta sexta-feira de Corinthians. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Glaucia. Boa tarde para você. Um beijo para você e para o fã de esporte que nos acompanha. Pois é, né? O dia após protesto na frente da sede social do Corinthians, o Parque São Jorge, centenas de torcedores se organizaram ali em frente à sede para cobrar dos antigos dirigentes do Corinthians, né? Então, eles levaram manequins com fotos impressas, né, na cabeça dos manequins de André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, do William Monteiro e também Augusto Melo, né? Frases também estampadas em faixas. Uma das faixas foi colocada na frente da sede, até depois com a presença da Polícia Militar pediram para que retirassem essa faixa, escrita Fora Ratazanas. Claro, em protesto também àqueles gastos de despesas pessoais que foram divulgados em cartões corporativos do Corinthians. Então, por isso é que a torcida foi ali protestar. E o momento político do Corinthians que continua bem caótico, né? Administrações confusas, então por isso a torcida fez ali um protesto bem pacífico, ninguém se machucou, não teve nada disso. A presença da Polícia Militar é natural nesse tipo de protesto também pela quantidade de pessoas, né? Acabou ali por volta das 9h30 da noite, bastante gente se reunindo, mesmo no frio aqui de São Paulo, para pedir mudanças e também reforma do estatuto,
mais participação do Conselho Deliberativo e essa reaproximação, se a gente pode dizer assim, da torcida, que foi um pedido nesse protesto de ontem. Bom, falando agora do futebol aqui do Corinthians, tem jogo nesse final de semana e uma boa novidade é o possível retorno de Yuri Alberto. Ele estava em fase final já de transição, ele pode ficar disponível para essa partida, a lista de relacionados para viagens é divulgada, então a gente vai poder ver se ele vai viajar ou não de fato. O voo está marcado para depois das 6 da noite e aí o Corinthians joga amanhã no Rio de Janeiro contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Já que a gente falou de Yuri Alberto, também a notícia da renovação do vínculo do jogador. Era até final de 2027, agora o novo contrato vai até julho de 2030. Lembrando que a multa rescisória muda. Para o mercado exterior é de 100 milhões de reais, para o mercado nacional de 500 milhões de reais. Pelo menos uma boa notícia para o torcedor corintiano no meio de toda essa confusão, né, Glaucia? Um beijo para você. Pois é, Vitória, beijo para você, obrigada pelas informações, atualizando também esse dia aí do Corinthians. Yuri Alberto à disposição para essa partida, né? Viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. Por outro lado, o Martínez e o Garro vão cumprir suspensão, então baixas também para o Dorival Júnior, que não consegue dar uma sequência também nesse time, né, Calçade? Até a dificuldade dentro desse trabalho tem sido essa, falta o Yuri Alberto, aí o Garro, que contra o Cruzeiro fez uma grande partida, e aí a gente vê como o Corinthians também precisa muito dessa participação do Garro para que o jogo flua melhor e seja um bom jogo, já está fora para essa partida contra o Botafogo, enfim, vai também equilibrando seus pratos ali em campo, Dorival, né? É malabarista de circo chinês, né? São vários, não pode cair o primeiro e está no último. Mas o Corinthians também tem um outro problema, além de todos que a gente conhece. Ele está numa sequência e fisicamente, isso preocupa o Dorival, é difícil suportar o calendário no Brasil e cada equipe tem uma característica também. Às vezes, jogadores importantes com condição física com limitações médicas, o caso do Yuri, o Garro vem de um processo muito cuidadoso para colocá-lo em situação de jogo. O Dorival não conseguiu ainda Garro, Yuri e Memphis. Esse não é um trio presente no trabalho do Dorival, então acho assim estranho questionar o Dorival para encontrar soluções onde elas não existem. Corinthians não tem jogo pelas beiradas. Ou ele cria uma maneira de subir o Matheus Bidu com o Mateuzinho, e mesmo assim não é um jogo consistente, porque ele não tem esse jogo pelos lados do campo. É um time que, na última partida contra o Cruzeiro, tinha o Thales Magno e o Memphis, para variar, com o Garro, e pelo lado é vazio. Então, para o adversário, fica mais fácil condicionar o time para o centro, se ele quiser, e marcar bem. Ou marcar bem no centro do campo e fazer ele jogar por onde ele não tem condição. Então, os adversários lidam muito bem com essa situação do Corinthians. E, fisicamente, é uma equipe que tem problemas. E ele não pode ficar repetindo, porque ele tem Copa do Brasil contra o maior rival. Então, assim, se ele vier nessa pegada e contra o Botafogo for para colocar jogadores que já estão há 3 partidas jogando sem um descanso, ele pode sofrer contra um Palmeiras que vai chegar voando. Porque do outro lado, o Abel Ferreira tem a possibilidade de fazer o que ele quiser, porque ele tem elenco para rodar. E o Corinthians não tem elenco nem para escalar o time como o treinador gostaria, que é uma promessa para ele, mas dificilmente o Corinthians vai conseguir cumprir. E é difícil. E a situação política assim, o Corinthians precisa ser refundado. Assim, primeiro tirar todas essas pessoas, porque não tem coisa mais estranha, né, Glaucio, do que um grupo chamado Renovação e Transparência, que de renovação não tem nada e a transparência é zero. Quer dizer, é um jogo de palavras que é ridículo, né? E aqueles 300 lá dentro é que mandam no clube, sendo que tem milhões fora que estão tentando entrar agora, como a gente viu, que é pressionar de fora para dentro, porque a esperança que vem lá dentro é zero. É de uma renovação fundamental, rápida, que o Corinthians precisa viver. E expor tudo. Quer ver um exemplo? O Corinthians tem obtido arrecadações com 30 mil torcedores, que agora com o reconhecimento facial diminuiu um pouquinho, é uma fase de adaptação, mas uma fase em que a diretoria interina, até a votação do impeachment do Augusto, dia 9 de agosto, pegou
uma quantidade de... chega aos milhares de ingressos, 3 mil ingressos, e retornou para venda. Ingressos que ficavam ali... Você é ingresso, Glaucio? Leva aqui leva um pacotinho para você, para o outro. E quem garante que esses ingressos também não alimentavam cambismo, que o Corinthians não atacava? E agora, com reconhecimento facial, fica muito mais difícil. Bem que os caras são bons, daqui a pouco eles criam um método. Mas, assim, houve uma mudança bem significativa e importante na questão dos ingressos. Ingressos que retornaram para o torcedor, os cambistas que desapareceram. E qual era a participação da antiga diretoria nesse sistema? Então, a base da impeachment, questão dos ingressos, da impeachment, e tudo sempre com polícia por perto, porque é caso de polícia o Corinthians. E o Corinthians precisa mudar radicalmente, Glaucio, não pode viver essa situação. Mas se não é a torcida, continua tudo como está. Rafa. Pois é, eu assino embaixo tudo que o mestre Calçati falou. A gente recentemente vem debatendo muito aqui na programação da ESPN sobre essa história de protesto de torcedor. Mas, por exemplo, esse protesto que os corintianos fizeram ontem à noite é diferente do protesto, por exemplo, que alguns torcedores do Atlético fizeram, outro dia os do Vasco fizeram, os do Sport. O que eu acho inadequado é você ir no CT durante um momento de treinamento, atividade do elenco profissional e lá cobrar dos jogadores. Isso não vejo o menor sentido, até porque não está garantido por nenhum viés científico ou mesmo estatístico que esse tipo de ação resulte em alguma coisa positiva em termos práticos. Isso é uma bobagem tremenda, uma coisa cultural do futebol brasileiro que é cacifada pelos dirigentes. Alguns deles até provavelmente preferem fazer isso porque aí não precisam eles dizerem para os jogadores o que talvez quisessem dizer, deixa que os torcedores mesmos eles falam de maneira direta. Outra coisa foi o que aconteceu ontem, né? O Corinthians é caso de polícia. Todas as denúncias, todas as apurações, tudo que foi feito com cartão corporativo, com dinheiro do clube, por dirigentes e antigos dirigentes, é uma coisa absolutamente deplorável, né? Isso mancha não só a reputação das pessoas, isso aí, obviamente, mas também a instituição e a imagem do futebol brasileiro, porque isso é noticiário no mundo inteiro, né? Quando acontece algum escândalo no futebol italiano, no futebol espanhol, a gente fica sabendo aqui também com muita velocidade. Então vocês acham que as pessoas lá não sabem o que está acontecendo por aqui? Isso é péssimo. Então o Corinthians tem seríssimos problemas e qualquer coisa que o time consiga em campo é superação diante de um cenário tão complicado quanto esse. E para o Corinthians, eu disse isso outro dia aqui, antes da partida contra o Ceará, e o Corinthians venceu por 1-0. É até melhor nesse momento jogar como visitante. Por isso que esse jogo contra o Botafogo amanhã ele é interessante para o Corinthians poder tentar de uma forma um pouco mais compacta, jogando pelo erro, garimpar um bom resultado jogando no estádio do Newton Santos. E o Arthur é dúvida no Botafogo. Se o Botafogo não tiver o Arthur, aí perde um pouco também da sua força ofensiva. Mas o momento do Corinthians é bastante complexo, Glaucio. Acho que não precisamos chegar como é o Real Madrid tem uma cláusula. É uma barreira muito grande para você ser presidente. Você tem que ter Você olha para o orçamento do clube, você tem que ter cacife, porque senão você não é aceito. Você tem que ser bilionário para ser presidente do Real Madrid. Isso é uma questão, porque você tem que provar que você tem condições de ser presidente de uma instituição que é bilionária. Né? Isso é um outro fato, é só para deixar de lado aqui nessa conversa. Mas o que não pode é um clube de futebol, isso para o Brasil todo, tá? Isso vale para qualquer clube. O dirigente deveria comprometer os seus bens pelos mal feitos. Porque é o seguinte, os caras vão lá, arrebentam e depois não tem nenhuma responsabilidade. Então é o seguinte, o seu está aqui na mesa. Mal feito é a sua grana, é o seu patrimônio que vai entrar no jogo. Tudo bem? Aí Glaucio, aí já começa a mudar o cenário. Começa a mudar o cenário. E aí ninguém é presidente forçado, né, Calçade? Porque, assim, no caso do Corinthians, assim, até a proximidade com o crime organizado o Corinthians tem. E o que impressiona é o seguinte, na hora do vamos ver, você tem lá dentro misturado delegados, juízes, desembargadores e está tudo misturado. Quer dizer, onde essas pessoas que têm um cargo público, né, que é justamente o contrário, Glaucio, é de ter cuidado, é de zelar pelo patrimônio da instituição, é zelar pelas leis, onde que estão essas pessoas que nada veem? É inacreditável.
Então, assim, o Corinthians ele pode ser um exemplo para outros clubes do futebol brasileiro também. É que o caso do Corinthians é gravíssimo, porque ele puxa, esse trenzinho do Corinthians está puxando uma dívida de 2,5 bilhões de reais. Só isso. Então é isso, foi a análise da mídia aí. Corinthians e Botafogo, falando também sobre os protestos na quinta-feira no Parque São Jorge. Mano, os caras lá falam até, mano, se não. Amanhã, hoje, no caso, não digo se não vai ser hoje, irá ter um protesto contra os jogadores, mas se não vai ser quarta-feira, se o time não se entregar quarta-feira, aí os jogadores vão começar a, a, a ser criticado também, mais, tipo, protesto mesmo, porque, mano, na moral, o time voltou depois aí 30 dias de jogos parados aí, 15 de férias e 15 treinando. E o Globo Esporte soltou uma matéria que os jogadores do Corinthians estão com desgaste físico, mano. Os caras não aguentam jogar 3 jogos seguidos, pelo amor de Deus, mano. O Carrilho podre, nem que seu pai podre. O Garro tá voltando agora, tá no ritmo, e alguns jogadores podre, cara. Na moral, os caras não aguentam uma sequência de jogos, mano. Imagina então disputar vários campeonatos ao mesmo tempo. E olha que a gente só tem Copa do Brasil agora e brasileiro, hein? Então, e vai ser um jogo difícil hoje contra o Botafogo. O time do Corinthians vai ser bem modificado. Cara, não tomando uma goleada, já tá bom, o empate já tá bom. Então vamos ver como o Dorival vai armar, principalmente a parte defensiva ali, fora de casa, né? Então, o Corinthians fora de casa costuma, né, jogar um pouco mais fechado, mas não pode também só ficar se defendendo, porque vai ser uma pressão enorme ali nos primeiros 15, 20 minutos do Botafogo. Os caras vão pressionar, os caras estão acostumados a jogar em sintético, que na minha opinião deveria ser proibido no Brasil inteiro, o sintético, no futebol, aliás, né, deveria ser proibido usar o sintético, arrebenta com as articulações, joelho dos jogadores. É ridículo. Olha o gramado do Corinthians, mano. O jogador do Cruzeiro lá, esqueci o nome do cara, falou que deveria ser o padrão, o gramado do Corinthians. O técnico dos caras também elogiou o gramado. Então vamos ver como que o time do Corinthians se comporta nesse gramado. Ano passado a gente perdeu lá, com o Romero perdendo aquele pênalti ridículo, que ele deu uma puladinha para bater o pênalti. Era o pênalti do empate ali. Então hoje vai ser um jogo complicado, hein? Mas, mano, se os caras jogarem com vontade, dá. Mas pelo que eu vi aí, a zaga vai ser Kaká e Choca, hein? Meu amigo, então vamos ter uma zaga aí. Também, cara, o André Ramalho e o Gustavo Henrique passaram uma segurança no jogo contra o Cruzeiro. Gostei da dupla. Foi a dupla que jogou no passado que emendou aquela sequência de 9 vitórias. A dupla de zaga era essa. Estão falando que o Maná vai jogar na direita e o Angileri na outra. Angileri, beleza, mas o Maná sem condições é muito fraco. Aí espera que não improvise de novo o Félix Torres. Jogou bem algumas partidas antes da parada, jogou, mas, cara, o jogo que ele fez contra o São Paulo foi um dos bagulho mais constrangedor que eu já vi na minha vida. O Félix Torres fazer aquela partida lá, cara, errou tudo. Tanto que os gols saíram por ali, praticamente, o primeiro gol. Então, mano, na moral, vamos ver como vai ser a postura do time hoje. Deixa seu like, comenta aí, deixa seu palpite. Eu vou estar aqui 1-1. Gol do Yuri Alberto voltando no segundo tempo. Ele vai começar no banco, né? Vai entrar no segundo tempo para ganhar rodagem, para ganhar um pouco de ritmo, para enfrentar o Palmeiras já na quarta-feira. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Uma informação, a gente posta vídeo todos os dias aqui para fiel torcida. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.